Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos. Esta semana eu e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre a anunciada saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde e o impacto que isso terá no continente africano, bem como dos protestos contra o resultado das eleições em Moçambique, liderados por Venâncio Mondlane, e aquilo que levaram a surgir críticas em Angola, onde o exemplo de Mondlane é usado para comparar com aquilo que a UNITA e a Frente Patriótica Unida não fizeram em 2022, aceitando o resultado das eleições sem convocar protestos. Na segunda parte, vamos entrevistar o músico cabo-verdiano Alberto Koenig, filho do músico e escritor Mário Lúcio Souza e sobrinho do cantor e compositor Princesito. Nasceu em Cuba, mas cresceu em Cabo Verde, com a música sempre presente, mas ainda foi estudar arquitetura para o Brasil antes de finalmente ceder à inspiração da música. Editou o seu primeiro álbum, Trévolution, no final do ano passado, um neologismo a partir das palavras transformação e evolução. Está agora em Portugal a preparar a gravação do seu segundo álbum, que deverá sair ainda este ano. Feita a introdução, passemos à conversa. E vamos já para o primeiro tema. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, assim que assumiu o cargo, que pretende que o seu país se retire da Organização Mundial de Saúde, ao mesmo tempo que congelava por 90 dias todos os desembolsos de ajuda externa à espera de uma revisão. Trump acusou a OMS de continuar a exigir pagamentos injustamente onerosos aos Estados Unidos, muito desproporcionais em relação aos pagamentos de outros países, nomeadamente a China. Os Estados Unidos são o principal doador da Organização Mundial de Saúde, responsáveis por 15,6% do orçamento da OMS, e Trump argumenta que a China, apesar de ter 1.400 milhões de habitantes, 4 vezes mais de pessoas que os Estados Unidos, contribuiria apenas com 0,6% do orçamento da OMS. Neste deve e haver político de um presidente que só entende relações em que os ganhos de uns são as perdas de outros, quem mais irá sofrer são os países que dependem muito dos projetos da OMS, nomeadamente os países africanos. Um rombo de $1.000 milhões no orçamento da instituição tem forçosamente de deixar marcas. Ngashi Ngongo, da Direção Executiva dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças da África, disse em conferência de imprensa que a OMS tem desempenhado um papel na melhoria efetiva dos programas de saúde em África. Por isso, a redução ou o corte de financiamento por parte dos Estados Unidos vai com certeza afetar a resposta dos países africanos. Ngashi Ngongo disse ainda na mesma conferência de imprensa que chegou a altura de alguns dos Estados-membros africanos da OMS repensarem o financiamento da saúde pública. O que pensa desta situação, professor? É muito difícil pensar de cabeça fria sobre os desafios que esta nova administração americana está a colocar ao mundo, né? Mas eu acho que há sempre dois aspectos que é preciso destacar aqui. O primeiro aspecto tem a ver com os próprios Estados Unidos, né? Se isto é no interesse dos Estados Unidos, porque a gente sempre olha para este tipo de decisões e pensa imediatamente naqueles que serão afetados, nos terceiros que serão afetados por essa decisão. E a gente não contempla a possibilidade de que a decisão também tenha consequências negativas para os próprios Estados Unidos. Por exemplo, o secretário de Estado, né, Rubio, disse que o critério agora para o desembolso de ajuda americana consiste basicamente em 3 questões. A primeira é se a coisa faz com que os Estados Unidos sejam mais seguros, tenham mais segurança, né? A segunda coisa é se o dólar que eles gastam fora, se ele contribui para tornar os Estados Unidos mais fortes. E a terceira coisa é se
os Estados Unidos vão ficar mais prósperos com isso. Então, eu acho que toda a participação americana num conceito como o da Organização Mundial de Saúde responde positivamente a cada uma dessas três perguntas. Ela faz parte de um conceito filosófico até do interesse próprio esclarecido, ou interesse próprio consciente, né? Esta ideia de que eu tenho que fazer o bem para um terceiro, para que eu esteja bem eu próprio, né? Então há esse aspecto que infelizmente a gente não está a considerar. É muito provável que Trump esteja a prejudicar os Estados Unidos mais do que estaria a prejudicar o mundo e, sobretudo, a África. Agora, o segundo ponto que eu queria destacar aqui, que também é importante, é que os países africanos têm que aprender a olhar para essas coisas que acontecem no mundo, não apenas sempre como, digamos, aquela viragem dramática que vai fazer com que as coisas sejam ainda mais difíceis. Momentos difíceis são sempre também momentos de oportunidade. Pode ser que certas coisas que poderiam ter sido feitas não foram feitas porque a gente se acomodou nesta ajuda que sempre há de vir, não é? Mas se calhar é possível fazer melhor, é possível pensar melhor a saúde pública, é possível pensar melhor aquilo que a saúde pública pode alcançar em África, e que isso não envolva o mesmo nível de despesas que, por exemplo, neste momento se registram. Então, eu não, embora seja muito difícil pensar de cabeça fria sobre esta situação, eu não diria que é motivo suficiente para a gente ficar alarmada. Naturalmente que muita gente vai ficar afetada, porque há muitos programas que dependem desse financiamento, mas também temos um ano, porque eles não podem sair assim de repente. Há um prazo que eles têm que respeitar, que têm que cumprir até a sua saída efetiva. E esse é o tempo que nós podemos ter para nos reorganizar. Neste tipo de decisões também irá afetar os Estados Unidos, porque imaginando que no pós-Segunda Guerra Mundial, se Trump fosse o presidente dos Estados Unidos quando as instituições de Bretton Woods foram criadas, quando a OMS foi criada, que também foi, os Estados Unidos foram um dos membros fundadores, ou seja, tudo aquilo que contribuiu muito para aquilo que é hoje os Estados Unidos e para a influência que hoje os Estados Unidos têm no mundo. Se fosse esta a lógica do deve haver, que é um bocado a única lógica que o presidente Donald Trump percebe, teria sido muito mais difícil que os Estados Unidos tivessem hoje a influência que têm no mundo, sobretudo no mundo ocidental. E depois, esta questão da dependência dos países africanos também para as suas políticas de saúde, da ajuda externa, que é ao mesmo tempo que também leva a que muitos governos nem sequer façam um grande esforço para eles próprios terem políticas de saúde pública, porque sabem que organizações como a Organização Mundial de Saúde contribuirão em grande medida para essa falta de políticas públicas de saúde que os seus governos têm. Agora, uma coisa é isto, outra coisa é uma decisão absolutamente unilateral, sem qualquer respeito por os outros Estados, sem respeito pelas relações diplomáticas dos Estados Unidos com outros países. Ou seja, esta lógica de eu já não vou dar mais dinheiro porque tu só vives para me explorar, é um bocado uma lógica que não contribui em nada para um bom diálogo em termos internacionais e basicamente só serve para que as pessoas tenham dos Estados Unidos uma imagem que não deveria ser. Ou seja, toda a gente sabe que os Estados Unidos são uma superpotência. Não precisa da superpotência vir demonstrar a cada momento que é uma superpotência. Isso é um sinal mais de fraqueza do que de força. Sem dúvidas. É um sinal de fraqueza. Tudo que é ideológico, António, tudo que é ideológico é
costuma ser sinal de fraqueza, né? Portanto, há quem ache que ele esteja a ser pragmático, não é a minha opinião. Ele está a ser simplesmente ideológico, mas também ideológico num sentido muito negativo desse termo. Mas, mais uma vez, mesmo aqui em relação a este papel triste que os Estados Unidos estão agora a desempenhar, eu diria que há uma oportunidade que provavelmente não esteja a ser reconhecida, né? Por exemplo, sobretudo uma oportunidade para a União Europeia. Sabe, mesmo que a gente não concorde muito bem com o discurso, há um certo sentido em que a União Europeia está muito preocupada em projetar de si uma imagem de compromisso com certos valores, valores que estão na base da ordem internacional. Quando a gente fala de um mundo baseado em regras, né, muitas vezes a gente procura recuperar um certo conjunto de valores através dos quais os próprios europeus se identificam, né? Como atores políticos, como atores, quer dizer, como parte da humanidade, né? Então, mesmo para a Europa, isto é uma oportunidade deles reafirmarem o seu compromisso com essa ordem normativa, deles procurarem adaptar a interpretação que têm dessa normatividade para os tempos que neste momento nós estamos estamos a passar por estes momentos, né? É uma oportunidade para os europeus demonstrarem que, de facto, eles têm esse compromisso, que não é apenas fachada, que eles estão comprometidos com o universalismo, né? O humanismo, só para pegar assim em dois conceitos muito vagos, em dois valores muito vagos, né? E abstratos. Portanto, para a Europa também é uma oportunidade. E para mim, até o mais preocupante nesta situação não é a atuação de Trump, mas é a fraca atuação de todos aqueles que podiam, neste momento, brilhar pela diferença, né? E eu enfatizo muito a Europa, né? Sabe, a gente tem, assim, em conversas de bar e por aí fora, a gente tem comentado esta fraqueza, esta fragilidade europeia. Por exemplo, se aparecesse um ditador africano a fazer o tipo de coisas que o Trump está a fazer neste momento, que não são necessariamente ilegais, mas são imorais, né? Tanto o que ele está a fazer com os imigrantes, não sei quanto, pode não ser ilegal, mas é de certeza imoral. Se fosse um Robert Mugabe a fazer isso aí, a União Europeia seria a primeira a vir a público e condenar isso aí. Então, essa falta de verticalidade decepciona um pouco, né? Para quem espera muito mais de uma comunidade de valores como é a União Europeia. Então, há também isso a ter em conta, né? Mas isso não anula o efeito imediato desta medida que é o de colocar a noção de solidariedade muito abaixo da nossa escala de valores, né? E colocar a questão da transação no topo do nosso esquema de valores. Isso é grave, acho. Mas aí tem o problema também de, neste momento, a União Europeia também está numa encruzilhada, não é? Ou seja, temos o eixo franco-alemão com graves crises políticas, em França não se consegue formar um governo, ou os governos que são formados são frágeis, na Alemanha estão em processo de eleições porque o governo caiu, com uma aproximação da CDU que deverá ganhar as eleições de fevereiro, com uma aproximação da CDU à extrema-direita. Portanto, neste momento, tudo na Europa aponta mais para dentro do que propriamente para a projeção da União Europeia no resto do mundo, porque as fragilidades da construção europeia estão aí para serem vistas, não é? Portanto, é muito difícil que neste momento haja uma afirmação da União Europeia, seja em que matéria for em termos mundiais. Pois. Não, sabe, quer dizer, não dá para ficar satisfeito com o que está a acontecer agora, né? Quer dizer, existe aquele famoso conceito, aquela famosa palavra alemã, Schadenfreude, né? Pronto, ficar feliz pelos danos que os outros sofrem, né? Uhum. Então, não dá para
ter esse sentimento neste momento, mas o que isto mostra é também a própria fragilidade da democracia, né? Eu costumo sempre dizer assim às pessoas que a África é a humanidade quando ela não está bem, né? É o que eu costumo dizer. Então, aquilo que muitas vezes a gente pensa que é a manifestação de uma essência africana, a instabilidade política, a corrupção e não sei quantos. Não, não tem nada a ver com a cultura africana, tem a ver com aquilo que pessoas, com aquilo que seres humanos fazem quando as circunstâncias não são boas, né? Então, nós estamos a ver agora os europeus também em circunstâncias muito difíceis e, de facto, não estão a tomar decisões sensatas, né? Estão a tomar decisões como pessoas em apuros tomam decisões, né? Muitas vezes na base da emoção, muitas vezes com a preocupação de terem ganhos imediatos e por aí fora. Então, há também esse aspecto que é preciso considerar. Eu acho que seria muito importante que a discussão dos desafios que o Trump nos coloca não se limitasse apenas a tentar perceber o que move, o que motiva Trump, mas que a gente se preocupasse em perceber o que isto significa para tudo aquilo que a gente acreditou em relação a uma ordem política normal, sobretudo a uma ordem política democrática, né? E a gente ter consciência da fragilidade desta construção, né? Porque a democracia é, de facto, algo muito frágil. Bem, estamos a esticar o tempo já em relação a este primeiro tema, vamos passar ao segundo. Os protestos pós-eleitorais em Moçambique têm sido acompanhados com muita atenção em Angola, onde muitos apoiantes da oposição começaram a questionar o facto de a UNITA e a Frente Patriótica Unida, que se apresentou a eleições em 2022, aceitou os resultados das eleições consideradas fraudulentas, sem manifestações e sem protestos. Em suma, o que muitos angolanos perguntam é porque Adalberto Costa Júnior e Abel Chivucovuco aceitaram o resultado imposto pelo MPLA e não fizeram com Venâncio Mondlane em Moçambique. No ano em que haverá congresso eletivo na UNITA e em que Abel Chivucovuco já tem partido, o para já servir Angola, as críticas à dita inação da UNITA não ajudam à imagem do presidente do Partido Galo Negro. Ainda recentemente houve uma polémica com um comentário feito pelo agora ex-jornalista Ricardo Costa na SIC, irmão do ex-primeiro-ministro António Costa, onde este falava num suposto acordo entre o MPLA e a UNITA, em que a UNITA teria aceitado o resultado das eleições de 2022 sem protestos, em troca da criação das autarquias em Angola. Algo que não aconteceu e o próprio Ricardo Costa acabou por desmentir a sua própria afirmação. Pensa, professor, desta comparação entre estes protestos e esta crise pós-eleitoral em Moçambique e aquilo que aconteceu em Angola em 2022? Bom, eu penso que ela se impõe, né? É interessante que a crise pós-eleitoral em Moçambique está a suscitar um grande interesse em Angola, né? Eu, inclusivamente, há coisa de 2 semanas, encontrei-me com alguns amigos, a pedido deles, para a gente fazer assim uma discussão que acabou levando quase 2 horas de tempo. Eles queriam perceber por que é que eu me tenho pronunciado como o tenho feito em relação à crise pós-eleitoral. Eu achei isso fantástico, né? Sabe, encontrar-me com amigos de um outro país para que estão preocupados em entender por que é que eu estou a ver as coisas de uma determinada maneira. Portanto, este interesse aqui impõe-se porque nós estamos a lidar com dois regimes que usam o mesmo manual de instrução, né? Tanto o MPLA e a Frelimo são, digamos assim, a mesma coisa, né? Uma que está no Atlântico e a outra que está no Índico, né? Mas são a mesma coisa. Agora, a questão é saber se a oposição também é a mesma coisa. E aqui eu tenho algumas dúvidas, né? Eu acho que a oposição angolana tem muito maior qualidade. Eu até já escrevi um texto sobre isso há vários anos. Tem muito mais qualidade do que a oposição moçambicana. E isso não é inocente, não é? Faz parte daquilo que nós estamos aqui a tentar refletir. Porque a qualidade da oposição diz muito também sobre a qualidade do governo, né?
Portanto, um governo só pode ser forte se tiver uma oposição também forte. Ou melhor, só pode ter boa qualidade se a oposição também for de boa qualidade. É verdade que um governo pode se recusar, pode até fazer tudo para fragilizar a oposição, como tem acontecido, sobretudo em Moçambique, não é? Que há uma aposta clara, houve uma aposta clara por parte da Frelimo para enfraquecer a oposição. Mas gostaria mesmo assim de insistir sobre esse aspecto aqui. Eu acho que a oposição angolana é muito mais esclarecida do que a oposição moçambicana e, sobretudo, do que Venâncio Mondlane. Porque o que o Venâncio Mondlane está a fazer é simplesmente destruir todo o capital político que ele acumulou em pouco tempo. Ele acumulou um grande capital político e, por ausência total de estratégia e ausência de projeto político, ele está a desperdiçar tudo isso aí. Algo que não está a acontecer, apesar de todas as coisas que se dizem sobre a UNITA, algo que não aconteceu com a UNITA, né? A UNITA continua mais ou menos intacta, né? Mesmo com a criação desse novo partido, ela continua ainda como uma oposição que pode constituir a alternativa nas próximas eleições que houver em Angola. Portanto, a comparação impõe-se, mas eu penso que os critérios, nós temos que prestar atenção, um pouco atenção aos critérios. Não temos o mesmo tipo de oposição em Moçambique. E fazer barulho, e fazer estragos não significa ser boa oposição ou ser melhor oposição do que qualquer um. E o que está acontecendo em Moçambique é apenas isso aí, mas não há nenhuma estratégia de longo prazo, que é o que uma oposição precisa ter, estratégia de longo prazo. Sim, mas depois também as estratégias de longo prazo também podem ser interpretadas como aceitar o status quo e aceitar que as coisas são como são. Ou seja, não se poderá confundir aquilo que fez a UNITA como aceitar apesar de todas as reclamações, que as coisas são como são. Sim, sim. Não, esse perigo sempre existe, né? E, na verdade, até esse é o argumento que toda a gente utiliza, que prefere, ou, quer dizer, prefere ir por esta via, não é da radicalização das coisas, né? Porque normalmente coloca-se mesmo essa questão, olha, se eu não fizer isso aqui, então estaria a aceitar a fraude, estaria a aceitar que as coisas continuem como elas estão. Portanto, esse perigo existe, não é? Mas eu penso que há um equívoco aí muito forte. E o equívoco é o seguinte: nós não vivemos num mundo justo. Né? E não estou a tentar ser romântico, não sei quanto, mas o mundo não é justo. Os homens e mulheres é que são injustos, né? E então, sabe, não é por eu ser bem parecido, ser inteligente, ser não sei quanto, que eu vou ter tudo o que eu quero na vida, né? Há sempre estruturas dentro das quais eu tenho que alcançar os meus objetivos, né? E, infelizmente, neste momento, essas estruturas estão inquinadas contra a oposição em Moçambique e em Angola. Mas é dentro dessas estruturas que a oposição em Angola e em Moçambique deve trabalhar a longo prazo. E o que é a longo prazo? A longo prazo é um compromisso forte com aquilo que devia ser melhor no sistema político, não é? Então, o que devia ser melhor no sistema político é o respeito, por exemplo, é o respeito pelas regras, é o respeito pelas instituições, é o respeito pelos outros, não é? Mas se eu faço oposição descartando todas essas coisas aí, então não estou a fazer uma oposição que vai produzir um país melhor. Estou a fazer uma oposição que vai substituir um mau regime por um outro mau regime, né? E que é o que eu vejo, que eu critico, por exemplo, na atuação de Venâncio Mondlane. Agora, também é preciso colocar uma outra questão aqui, e talvez esse seja um ponto de crítica em relação à própria UNITA. Que tipo de trabalho de oposição é que ela está a fazer? Né? Porque uma coisa é dizer assim, ok, eu vou, entre aspas, aceitar a fraude, trabalhar dentro das instituições e ver o que é que eu posso mudar. Mas a outra coisa também é dizer, ok, agora o que é que significa oposição nestas circunstâncias?
E aí tenho visto muito pouco da parte da UNITA, não é? Muito pouco trabalho de oposição criativo e inovador, né? E é isso que a gente precisa de ter em circunstâncias como estas aqui. Mas eu, sinceramente, não sou muito, sabe, talvez justamente por eu ser moçambicano, eu tenho muita desconfiança em relação a todo o programa político que contém a palavra revolução no meio, né? Sim. Eu vou mais pela reforma. Mas também sabe que há governos que se recusam a reformar-se. Sim. E que ao longo da história, muitas vezes a única maneira de mudar foi usando da violência. Sim, mas eu não creio que esse seja o caso de Moçambique e de Angola. Apesar de não parecer assim, não é? Porque, sabe, dentro do MPLA e dentro da Frelimo, há muita gente que não está satisfeita com o rumo que as coisas tomaram, né? Há muita gente. Agora, a gente precisa de perceber por que essas pessoas não são um fator de mudança dentro dos seus partidos. E não só. Eu, como oposição, preciso de saber como é que eu posso canalizar a frustração dessas pessoas aí. Porque essas pessoas vão ser determinantes para a própria mudança, né? Não será possível a mudança em Angola apenas contando com a UNITA ou com outras forças da oposição. Da mesma forma que não será possível a mudança em Moçambique apenas com a oposição. Essa mudança vai acontecer com pessoas da Frelimo. Agora, como é que eu ganho essas pessoas? Como é que eu crio espaço de articulação para essas pessoas? E eu tenho que saber uma coisa, sobretudo em Moçambique. Não há como Moçambique, ou a Frelimo neste caso, não há como voltar, digamos, ao business as usual. Não é possível isso aí. Depois de tudo o que aconteceu, isso simplesmente não é possível. E esses são os espaços de oportunidade que uma oposição responsável devia ser capaz de explorar. Mas não acha há uma entrevista com o investigador Carlos Pacatolo, que conhece o angolano Sim. Carlos Pacatolo, que é do Afrobarómetro, dizia que havia espaço em Angola para a emergência de uma terceira força política. Acha que aquilo que aconteceu em Moçambique, com a emergência de Venâncio Mondlane, que é como uma terceira força política, isso poderá passar-se também em Angola? Eu penso que a história de Angola cria certas limitações à emergência de qualquer outra força política. Aliás, já houve tentativas, né? Já houve várias terceiras forças que tentaram emergir e não tiveram assim grande impacto. Isso tem muito a ver com a própria história, da mesma forma que nós temos essa situação em Moçambique. Acho que nos dois lados, nos dois países, as guerras civis limitaram muito o espaço de manobras para a oposição. Então, eu não diria que neste momento a tábua de salvação seja necessariamente uma terceira força, mas é uma oposição que é capaz de criar espaço para acolher certas vozes que estão dentro do MPLA, né, e que gostariam de se articular com mais à vontade, né? Quer dizer, criar uma coligação de valores. É o que Angola precisa. E Moçambique também precisa. Uma coligação de valores. Uma oposição que diga assim, eu quero libertar algumas pessoas do MPLA. Né? Ou uma oposição em Moçambique que diz, eu quero libertar algumas pessoas da Frelimo. Esse espaço existe. Precisa de ser estudado, precisa de ser reconhecido, mas ele existe. E, infelizmente, não está a ser explorado. Por exemplo, em Moçambique, o que nós estamos a ver neste momento, que é totalmente contraproducente, é a diabolização completa da Frelimo, né? Faz com que o simples fato de alguém ser da Frelimo desqualifique essa pessoa para qualquer pronunciamento político fora da Frelimo. Então, isso faz com que a gente tenha mais polarização numa altura em que a polarização não é a saída para o tipo de problemas que nós temos. Portanto, não uma terceira força, mas uma oposição que tenha espaço suficiente para
vozes frustradas e dissidentes dentro, pronto, dos regimes. Bem, já vamos, como sempre, a esticar o tempo demasiado. Acabamos por aqui a primeira parte deste episódio e passamos sem mais delongas à nossa entrevista com o músico cabo-verdiano nascido em Havana, Alberto Koenig. Obrigado por ter aceitado este convite. Muito obrigado pelo convite. Lançou este ano o seu primeiro disco a solo. Está agora numa mudança para Portugal. Isso. Aproveitando este disco para se instalar por cá. Na verdade, vou aproveitar esta oportunidade de estar aqui para fazer um novo disco. Portanto, aquele disco saído ano passado eu vejo como um fechar de um ciclo da minha vida artística e agora já estou na produção de um novo álbum. Que vai ser de que género? Eu, sendo um compositor, digo que o compositor deve ser versátil, porque o mais importante é transferir os sentimentos que estão no ar para a música. E às vezes o estilo também ajuda, né, a trazer essa sensação. Então haverão vários estilos, mas o importante é que sejam verdadeiros e o sentimento seja genuíno. Yeah. Mas e vai começar já a gravar? Ou... Já estou no processo, na verdade. Eu como um compositor, porque a composição é que me trouxe à música. Então eu estou sempre a compor. E então é alterar entre o processo de composição e depois ter ali uma janela de tempo que é um tempo de produção, né? Portanto agora estou aqui numa etapa nova com uma estrutura muito boa de estúdio, de equipa, o que me permite trabalhar então com mais qualidade e mais liberdade também. Vai tocar com músicos cabo-verdianos que vivem em Portugal ou com outro tipo de músicos? Eu não gosto de me limitar, né? Se eu encontrar amanhã um músico do Mali que toque corá muito bem e que encaixe num som, é o que vai ser. Yeah. Porque esta decisão agora aos 37, não é? 36 anos, esta vontade de vir para Portugal? Mais do que uma vontade, é uma necessidade. É uma necessidade. É difícil ter um músico, um artista cabo-verdiano de sucesso que vive em Cabo Verde. É um arquipélago. Então a mobilidade, até interna, é precária, mas também... em termos de acesso a oportunidades, não há comparação. Estar nas ilhas ou estar aqui em Lisboa, especialmente Lisboa, qualquer lugar na Europa, mas Lisboa sinto que está num momento social interessante, cultural também interessante, e não há comparação em termos de alcance, em termos de oportunidades, estar nas ilhas ou estar aqui. O objetivo é que um dia as oportunidades sejam iguais ou melhores, mas por enquanto é uma necessidade mais do que uma vontade. Olha, Alberto, eu sempre tive assim uma pergunta que quis colocar a músicos, mas nunca consegui formular bem essa pergunta. E hoje acho que chegou a oportunidade. Que bom. Muito por causa daquilo que disse sobre o fato de não se limitar no estilo. Isso interessa-me bastante, porque a minha primeira formação foi como tradutor interno. Ok. E uma das coisas que eu aprendi nessa formação foi que a gente, na verdade, não traduz a mensagem diretamente, a gente traduz o estilo. Yeah. Portanto, a forma como uma mensagem é transmitida. Então, eu queria saber de si, espero que não seja uma pergunta muito complicada para este programa. Queria saber se acha que o estilo limita, na verdade, os músicos cabo-verdianos, que há certas coisas sobre Cabo Verde, sobre aquilo que Cabo Verde é, que não podem ser ditas senão num estilo específico. Eu entendo perfeitamente e agradeço a pergunta. Quanto mais complexa, melhor, né? E vou tentar dar uma resposta simples. Acho que não há uma fórmula para toda a gente. Há artistas que são realmente só de fado e há artistas que conseguem fazer e ser mais versáteis.
Acho que o erro está a tentar aplicar uma fórmula de uma pessoa a outra pessoa. Eu, como compositor, acho importante ter versatilidade, mas os grandes ícones tornaram-se ícones muitas das vezes por se manterem na sua estrada, né? E até se tornarem embaixadores de um estilo. Mas eu, como compositor, e repito novamente, considero a versatilidade do compositor uma característica muito importante, porque nós sabemos que o fado, estava a dar agora exemplo do fado, transmite bem a saudade, transmite bem a dor do amor, mais do que o amor, a dor do amor, as mágoas, assim como a morna, assim como o chorinho no samba. Mas se eu quero falar de alegria, posso fazer um fado alegre também, mas se calhar há outros estilos que me ajudem a traduzir esse sentimento. Então sim, às vezes o artista se limitar a um estilo está-se a limitar em termos de formas de expressão, não é? Em termos de conteúdo de mensagem, porque eu gosto que musicalmente uma pessoa que não entenda crioulo, não entenda o que é que eu esteja a dizer, mas sinta que aquilo que ela sinta não esteja longe da percepção de uma pessoa que entende. Mas para isso as notas têm que ter algum valor sentimental. A voz tem que ter uma interpretação muito única, que é para além das palavras. E então para mim é quase o sentido inverso. O objetivo de uma composição é que dita qual o estilo, ou qual o arranjo, ou qual a intenção da música. Porque se eu tenho só uma perspectiva, eu estou-me a limitar em termos de formas de expressão, né? Mas entendo que é o caminho de muitas pessoas, que é realmente os rappers, por exemplo. Há muitos rappers que só fazem rap e é uma forma de se tornarem melhores a cada dia. Portanto, depende de cada pessoa. Mas também há uma espécie de condicionante à partida, que é aquilo que quem ouve música espera de um músico de Cabo Verde, não é? Isso. E isso também acaba por limitar, porque Sim. o músico acaba por compor em função também de um público. Acho que é um desafio que todos temos nas nossas vidas, que é nos renovarmos. De vez em quando é bom um novo corte de cabelo, né? Cortar a barba de uma forma diferente. Mas se calhar a filha que está acostumada a lhe ver com a barba sempre do mesmo jeito, chegas em casa, papá, não está lá muito fixe. O artista também passa por isso. Por isso é que é importante o artista se sentir bem com a barba e o cabelo que fez, né? Se for um período onde eu curtia estar com o cabelo verde, pelo menos estava feliz, o período passou. E há muitos artistas que não têm medo de inovar e de serem originais. E uma vez eu vi um grafite no Brasil que me deu muita tranquilidade, que dizia: os loucos abrem os caminhos que os sábios depois percorrem, né? Portanto, há que ter uma dose de loucura para achar caminhos novos. E para achar caminhos novos, de vez em quando erra-se de caminho. E há que ter essa coragem de errar o caminho e depois achar um caminho novo. Eu gosto dessa aventura, pelo menos. Falando no Brasil, foi aí também, ao estudar arquitetura, que percebeu que na final não era a arquitetura que queria. E sou apaixonado pela arquitetura, assim como... Porque na verdade é composição, né? É uma composição com formas. Mas ali foi o fator humano. O nosso camarada que está aqui connosco, pelo que eu vejo, acho que é africano também, né? E nós em África, principalmente em Cabo Verde, que é uma crise de identidade enorme, mas o engrandecer o próximo é uma dificuldade muito grande para o africano, especialmente para o cabo-verdiano, especialmente para o Badio, que é da Ilha de Santiago. O pessoal de São Vicente, eu tiro o chapéu porque engrandecem muito a Cesária, né, o pessoal da terra. Mas nós da Ilha de Santiago temos um pouco mais de dificuldade nisso. Se eu estou-lhe a apresentar, eu digo: este aqui é o meu amigo, agora está armado em jornalista, diz que faz umas perguntas e tal. É sempre numa de pôr para baixo um pouco. E ao chegar ao Brasil, eu não tinha muita confiança nas minhas composições, na minha voz, no meu tocar. E no primeiro instante que eu toquei, a reação foi de tal forma genuína e pura, pôs-me a questionar, né? E logo no dia seguinte tive um ensaio que me mudou totalmente
Acho que a validação, o amor, tanto pela amizade que tinham por mim, mas o amor pela música que eu senti no Brasil, se eu não tivesse ido, provavelmente eu agora não estaria aqui sentado consigo. O peso da biografia também retraiu um pouco essa, ou seja, o facto de ser filho do Mário Lúcio, de ser sobrinho do Princesito, isso também influiu nessa sua tardio reconhecimento que tinha talento para seguir o seu próprio caminho. Eu acho que até Jesus era carpinteiro por causa do pai, né? Então mas uma coisa que eu sou muito grato ao meu pai foi não me ter forçado. E eu vi, e na arte isso é muito importante, porque muitas das vezes o filho de um artista encaminha pelo mesmo caminho do pai e tal. Mas eu comecei a tocar violão, por exemplo, relativamente tarde, tipo aos 16, 17. Tocava percussão, porque não fui forçado, mas sempre tive tudo em casa, tudo. E essa pergunta também é uma pergunta super válida, porque nós gostamos de ser reconhecidos pelo que nós somos, né? É fixe chegar num sítio e dizer-se: esse aqui é o Alberto, pai de tal, por exemplo. Então cresce-se com alguma pressão quando este aqui é Alberto, filho de Mário Lúcio, por exemplo, né? E eu trilhar o meu caminho na música tem também o dedo do meu pai em ele não me forçar em fazer nada. E quando realmente se deu a minha paixão, tracei o meu caminho de forma normal. Mas aprendi também com o Damian Marley, não pessoalmente, mas aquilo que eu vi dele, perguntaram-lhe se o apelido Marley pesa, né? Nos ombros de carregar um apelido desses, né? Ele disse que na verdade ele se sente em cima dos ombros do pai. E quando eu me vejo, eu também me sinto assim, né? É bom chegar no sítio e ser bem acolhido porque o pai já passou por lá. Então o horizonte fica maior para mim também. Eu ainda estou preso à questão do estilo. Esta parte biográfica é muito interessante, mas eu queria ainda recuar um pouco e colocar a seguinte pergunta. Até certo ponto, pela resposta que me deu, podemos supor que existe espaço para a invenção e reinvenção de mais estilos. Com certeza. E sim. Então, queria saber de novo se haverá alguma coisa em Cabo Verde ou em qualquer outro sítio do mundo que limite a reinvenção desses novos estilos na música. E se é assim como a gente deve entender a própria noção de criatividade. Se a criatividade está ligada ao estilo. Eu diria o seguinte: quantas cartas tem um baralho? 52, né? Sim. Uma pessoa que é matemática se calhar diria melhor, mas há um número absurdo de formas de organizar 52 cartas. Há 12 notas. Há uma infinidade de formas de combinar essas 12 notas. Portanto, enquanto o ser humano tiver alguma criatividade, os estilos vão sempre surgir, porque mudam-se os tempos, mudam-se os ventos, mudam-se as vontades, muda-se a tecnologia. Portanto, quando Ray Charles gravou o primeiro álbum para quando gravou o segundo álbum, o último álbum, a diferença de tecnologia já era grande e influencia na forma como a pessoa grava, também na forma como compõe. Hoje em dia compomos contando com ferramentas digitais. E se calhar Bob Marley na sua época não tinha essa alternativa. Quem sabe daqui a 50 anos quais serão as ferramentas? Portanto, acredito que os estilos surgem como filhos do tempo onde nascem, né? E não, porque haverá sempre uma forma nova de fazer um frango, né? Haverá sempre uma forma nova de reinventar uma receita. E neste momento acho que Lisboa representa bem isso. Tivemos a Sara Tavares, que foi uma precursora
do que é esta nova Lisboa, né? E atualmente temos o Dino de Santiago, que é um embaixador do que é este movimento também de estarmos juntos. E se reparar, esses artistas trazem uma proposta de mistura e de novos estilos, uma textura eletrónica, mas baseada no tradicional. Portanto, acho que é essa necessidade de cada geração de ir buscar elementos que tem ali à disposição e tentar criar algo novo, né? Portanto, acredita que este disco vai ser diferente daquilo que foi Com o certeza. anterior? As minhas composições são todas diferentes uma das outras. E eu gosto que não só que uma música reflita um sentimento, mas gosto que um álbum seja uma janela de tempo na vida de um artista. Eu sei que o mercado mudou e hoje em dia alimentar o dragão passa muito por tirar singles constantemente, mas como eu adorava quando se dizia Djavan já lançou um novo álbum, vou lá buscar, ver a capa, ver a contracapa, porque é que escolheu aquela foto, abrir o livrete, ver os agradecimentos, né? E tirar o CD e ver a imagem que está ali depois. Era toda uma experiência e uma visita ao universo daquele artista que está tão longe, mas através daquele pedaço de arte dava para ter uma ideia do que é que era a vida dele naquele momento. E é o que eu quero com o álbum que vai sair agora. Quero que represente este meu novo momento de uma nova era, de um novo ciclo. Mas falando também disso, ou seja, há essa grande mudança também no consumo da música. Agora com todos estes, o streaming e tudo mais, o random a funcionar, ou seja, e cada vez mais se consome singles e muito pouco álbum, ou seja, aquela ideia a ideia do álbum conceptual, não é? Ou seja, aquilo que tudo fazia parte de um puzzle, isso está cada vez a perder-se mais. E não devemos ter cuidado só para não ser extremistas, né? Não, claro. O Loretta diz que não há inteligência nos extremos. Adoro essa frase. Eu acho que a internet é realmente das coisas mais democráticas que já se inventou. E porque hoje em dia podes ter um estilo muito específico, ter um público muito específico, mas através da internet conseguir juntar 1 milhão de pessoas no mundo que têm esse gosto específico. Então, ao mesmo tempo que vejo a indústria e a máquina da indústria a querer levar a massa para esse tipo de consumo, também há um movimento alternativo, consciente, muito forte, de quem quer ouvir músicas com conteúdo. Por isso é que artistas ainda hoje continuam-se a lançar vinis, sim, porque tem a sua rentabilidade, porque há um público que prefere ainda consumir alguma coisa com substância. Então há lugar para todos. Eu digo que há hora para tudo, né? No momento de grande festa, eu se calhar vou querer ouvir realmente um artista que está a bater num som, o batizado do meu afilhado, se calhar não é hora para a minha música, voz e violão também, né? Portanto, há hora para tudo e acho que há espaço para todos. A internet veio realmente abrir um espaço para toda a gente. Talvez do meu lado, da minha parte, uma última pergunta. Eu gostei muito da resposta que deu à pergunta que coloquei. Obrigado. Sobretudo o que dizia sobre a sua relação com o álbum. Não só com uma composição, mas com tudo. Sim. Né? E aí gostava de saber se vê um artista, se vê um músico como alguém que está sempre, de cada vez que produz um álbum, está sempre também a produzir um Cabo Verde, ou já agora um Portugal, ou um Moçambique, uma Angola. O que eu queria saber é o seguinte, até certo ponto, quando produz um álbum, está também a reafirmar uma determinada identidade que tem de si próprio, ou num certo momento da sua vida. Mas como também vive num determinado lugar, essa identidade está implicada, ou esse lugar está implicado na construção dessa identidade.
Então, no seu caso, por exemplo, esse lugar seria Cabo Verde. Até que ponto é que, ao se reproduzir de uma outra maneira, estaria também a reproduzir ou a produzir ou a construir ou a inventar Cabo Verde? É uma excelente pergunta e vou cotar duas pessoas. Uma é a Mercedes Souza, que diz uma frase que é: se quiseres conquistar o mundo, conhece a tua aldeia. E pego nisto para dizer, um dos grandes produtores de sempre, que é o Rick Rubin, ele acredita, e eu também tenho esse acreditar, que o público vem último no processo artístico. Quanto mais fizeres uma coisa para ti mesmo, maior é o favor que estás a fazer a toda a gente, porque assim alguém consegue se reconhecer naquilo porque é genuíno. Então eu parto do princípio, sim, que ao se fazer uma coisa genuína, a nossa identidade está lá, né, pessoal, está lá. Mas assim como disse a Mercedes Souza, porque é que para conquistar o mundo há que conhecer a vila? Porque eu posso vir aqui para Portugal, cantar vira-vira, mas se calhar há 5 milhões de pessoas em Portugal que fazem isso melhor do que eu. Mas se eu vier para cá trazer o batuco, eu trago uma coisa que não existe aqui, que não existe em Nova Iorque, que não existe em Paris, e se calhar as pessoas em Paris, em Nova Iorque e em Lisboa têm mais interesse em ver o que há na minha vila do que ver eu a fazer o que há na vila deles, né? Então sim, acredito que quando fazemos a nossa arte, não só a nossa identidade pessoal, mas a identidade do nosso contexto também vem como se de uma impressão digital se tratasse. Não queria deixar de terminar esta conversa sem falar um pouco deste projeto que participou na cadeia central da praia com presos. O que é que lhe trouxe a si esse projeto, e se é um projeto que gostaria de voltar a fazer? O meu objetivo maior na vida é ser feliz com a minha família, mas para além das paredes do lar, eu sonho com uma África linda, livre. E pensei em como, porque eu quando componho quero tocar as pessoas, não só com alegria, mas muitos de nós sofremos nos nossos quartos sozinhos. Mas às vezes eu penso, o que é que eu posso fazer para além da música? Que seja algo real. E a saúde mental dos homens é um grande problema no mundo. A cadeia central da praia tem 1.400 presos. Qual é a percentagem que você acha que é masculina? Chuta lá um número. 80%? 98%. São 1.400 presos e há 16 mulheres. Portanto, mesmo quando se fala de violência baseada no género e nós olhamos para as mulheres como vítimas, a perspectiva ainda não dá certa, porque o que está errado são os homens, né? Sim. Violação, pequenos furtos, crime organizados, são sempre os homens. Então eu pensei, o que é que eu posso fazer na prática, na verdade, que não seja só estar em cima do palco ou estar na televisão, não. E isso é uma reinserção social verdadeira. Isso é resgate de almas a sério. É contribuir para o lado da luz nesta luta eterna entre a luz e a escuridão, entre o bem e o mal. E senti que era um contributo válido e importante na vida minha e dessas pessoas também. Portanto, é um projeto que agora, junto com o Ministério da Justiça de Cabo Verde, com o Ministério da Cultura de Cabo Verde, a ministra Joana Rosa e o ministro Gugas Veiga, vamos expandir para outras prisões de Cabo Verde, quem sabe para a África. E sei também que o Dino de Santiago fez aqui também um projeto parecido. Portanto, essa é a minha forma de dar um contributo real. Fidel Castro dizia
o trabalho voluntário dignifica a pátria. Se uma vez por semana cada um de nós tirar um dia só para fazer um trabalho voluntário, o Estado é muito menos necessário, né? Então é a minha forma de fazer isso na prática. Yeah. Antes de acabarmos, já tem concertos agendados por aqui, por Portugal? Concertos, não vou dizer ainda, mas há aqui uma coisa importante a dizer, que é o dia 7 de março. No dia 7 de março vou lançar o meu primeiro single desta nova etapa. Para mim, para a minha família, para quem conviveu comigo esta estrada, é um momento especial e eu acredito que será um bom carimbo de chegada também. Já estamos em produção, como disse, a estrutura é muito boa, estou muito grato pelo Vibra, pelo Lisboa Amsterdã, o nosso Miguel Garcia e o caríssimo Pedro. Estou muito confiante e, mais de tudo, muito feliz com o que estamos a fazer, por ser muito transparente e genuíno. E dia 7 de março estará nas ruas o meu primeiro single. Alberto, muito obrigado por ter estado Muito presente. obrigado pelo convite. Yeah. Deus. Antes de acabarmos, como habitualmente, vamos deixar as nossas sugestões. Professor, o que nos traz desta vez? Eu trago uma sugestão cultural de Moçambique. Infelizmente, né, porque isso só pode ser visto em Moçambique, mas no dia 7 de fevereiro haverá um concerto musical do músico moçambicano Stewart com a sua banda Cubo. Chama-se Vozes Livres. Vai ser no Centro Franco Moçambicano. E eu faço esta sugestão porque Stewart é um músico que se tem notabilizado muito nos últimos tempos por emprestar à sua produção artística um valor político muito forte, né? Só o título que o concerto tem, né? Vozes Livres, já diz tudo. Né? Portanto, um músico que está muito comprometido com a contribuição que as artes podem ter na política, né? Então achei que fosse boa ideia trazer essa sugestão justamente para destacar apenas esse lado positivo. Eu, pela minha parte, venho falar de cinema e do terceiro filme da realizadora Margarida Cardoso. Há os chamados realizadores bissextos e depois temos Margarida Cardoso, que vai estreando um filme de ficção a cada 10 anos, sempre com a África como cenário. Depois da Costa dos Murmúrios em 2004 e Yvonne Kane em 2014, ambos passados em Moçambique, estreou-se na semana passada em Portugal Banzo, passado em São Tomé e Príncipe. É um filme sobre uma estranha epidemia de suicídios numa roça de cacau no Portugal colonial do princípio do século XX. E com isto terminamos por aqui mais um episódio na Terra dos Cacos. Agradecemos mais uma vez por nos escutarem, até daqui a 2 semanas para o próximo episódio. Professor, como sempre, foi um prazer conversar consigo. Um abraço e boa estadia aí no Ghana. Obrigado, o prazer foi todo meu. Até a próxima. O público fica no ouvido.